Ele é. O real motivo de estarmos aqui é porque Ele é. Ele é o grande eu sou. Ele é poderoso. Ele é sublime. Ele é maravilhoso. E a presença dele vale mais do que qualquer outra coisa. Vale mais que a mim, mais que a você. Porque a presença dele é o suficiente. Aleluia. Graça e paz, amém, igreja? Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 7. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. Aleluia. Gênesis 2, versículo 7, a palavra nos diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, eu apresento ao Senhor a tua palavra. Deus, o Senhor não é pego de surpresa, o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, por isso essa noite que a minha vida e a vida dos meus irmãos estejam entregues à tua vontade, estejam entregues, Pai, aquilo que o Senhor tem a fazer. Por isso, Pai, nessa hora eu peço ao Senhor, Deus, que toda mente, Pai, ao contrário da tua palavra, agora se torne cativa aos céus, cativa à realidade daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, que toda distração caia por terra, que toda apatia, toda indiferença à tua palavra caia por terra, toda expectativa gerada naquilo que é da terra agora caia por terra, porque a nossa expectativa é no Senhor, que é soberano, que é sublime, que é poderoso. Por isso, Pai, essa noite fale aos nossos corações, ministre a nós a realidade daquilo que o Senhor tem e nos ensina, Senhor, a ouvir a tua voz, a ouvir a tua voz essa noite. Pai, eu peço ao Senhor que eu diminua e que o Senhor cresça, e que seja assim, Pai, a boca do Senhor a falar essa noite, porque de mim, na realidade, eu nada tenho, nada posso oferecer, mas aquilo que o Senhor me presenteou para essa noite, possa sim conduzir o coração dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amém. Glórias. O Senhor me deu essa oportunidade de ministrar num culto de primícia, e eu fiquei perguntando ao Senhor: Senhor, e aí? Como vai ser? Porque o Senhor tinha ministrado uma palavra, mas que não tinha nada a ver com primícia. E quando nos dá um tema, eu pensei, vou pregar ela mesmo. A pastora Bruna, sexta-feira, foi me dar um recado e falou, culto de primícia. Aí eu entendi que não era o tempo dessa outra palavra. E aí eu quero ler com vocês a definição de primícia. Refere-se aos primeiros frutos de uma colheita, primeiros animais de um rebanho. Se você pesquisar no Google, vai dizer assim, contexto bíblico: são ofertas especiais dedicadas a Deus como reconhecimento e gratidão, simbolizando a entrega do melhor e o início de uma nova fase, santificando o restante do que foi colhido. Ofertar o melhor. E aí é bem verdade que às vezes a gente quer ofertar o melhor, quer ofertar o primeiro, mas nos vem uma pergunta: ofertar como? Se o tempo é difícil, se o dia é difícil. E ofertar significa entregar. Simplesmente isso, ofertar, entregar, presentear. E aí eu pergunto para você, o que mais Deus precisa fazer para te ensinar que ofertar o melhor é o suficiente? A palavra que eu acabei de ler em Gênesis 2 diz que o Senhor soprou fôlego de vida dentro. Fôlego de vida dentro. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito com esse fôlego de vida? O que você tem feito com esse fôlego? Porque o fôlego de vida nada mais é do que Deus transferindo para dentro do homem a essência dele, o caráter dele, transferindo a sabedoria para dentro do homem. E aí eu pergunto para você, com tanta sabedoria
que Deus, o próprio Deus, enxertou dentro de nós, o que nós temos feito? Porque às vezes olhar para as circunstâncias do lado de fora nos traz uma verdade de que é bem relativo sobre isso. Dá para entregar, mas nem sempre o melhor. Dá para entregar, mas talvez não é bem assim. E aí nós paramos com algumas determinadas situações da nossa geração. O porquê que entregar o melhor para Deus é tão difícil? Porque na realidade nós estamos terceirizando o que o fôlego de vida faz e é suficiente. Ele já soprou em nós o fôlego. E aí o que nós fazemos? Pegamos o fôlego, colocamos de qualquer maneira, sabe por quê? Porque a gente tem colocado Deus como talvez não é tão suficiente assim. Porque às vezes você depende de um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para acalmar, um remédio para conseguir aprender as coisas. E eu não estou menosprezando as dificuldades que nós temos. Mas quando você entende que o fôlego que o Senhor soprou dentro de você é suficiente, você olha para um remédio para dormir e fala assim, eu vou orar. E na Bíblia mesmo diz, logo deito e logo durmo. Já é o suficiente. E aí você quer trocar o fôlego, aquilo que o Senhor enxertou dentro, pelas coisas de fora. Pelaquilo que o mundo dita ao nosso redor. Porque afinal de contas o fôlego foi soprado lá em Adão. Mas nós somos descendência. Eu sou filha de Deus, eu tenho o fôlego dele. E aí nós nos deparamos com mais uma dificuldade em reconhecer o fôlego de vida e terceirizar ele. Sabe qual? Uma geração preguiçosa e interesseira. Só quer usufruir daquilo que o outro tem. Mas correr atrás daquilo que você deseja é complicado. Às vezes pessoas querem até andar com pessoas que oram muito, que são profetas, porque quer usufruir daquilo que a pessoa tem. Eu vou ficar perto de fulano, talvez Deus manda alguma coisa, entrega alguma coisa para mim. É uma geração preguiçosa, que tudo está cansado. Alguns dias eu observei o culto, tudo está cansado. Não sei o que acontece. Porque se você tiver que ficar em pé, na fila de um banco você vai ficar. Em uma festa você vai ficar. Mas na igreja, ficar de pé é sacrifício. Vir aqui adorar e exaltar o nome do Senhor de pé é quase que... Nossa, parece que está matando. Então é uma geração preguiçosa. É uma geração que não ora para nada. Tudo tem que tomar uma decisão, ter uma escolha. Vai por si mesmo. Vai pela sua própria vontade. As moças querem casar, querem arrumar um marido. Não ora. Eu lembro nitidamente da pastora Bruna sempre dizendo que quem não ora para casar, ora para aguentar. E aí a moça, né, quer orar por um homem só pelo exterior, que, como eu disse de manhã, o rosto é mais delicado que o dela, a mão é mais fina que a dela. E aí, querido, deixa eu te dizer uma coisa, no dia mau esse homem não capina um lote para colocar um gás dentro de casa. E você querendo orar só pela beleza, só pelo exterior. Ore por um homem de Deus. Ore por um homem que consegue levantar todos os dias, trabalhar e suprir a sua casa, ser o provedor da sua casa. Mas o justo vive pela fé, mas pelo suor do rosto também. Então, menina, moça, ore para que Deus te dê um casamento pautado na palavra. Um homem de Deus, um homem que vai, como diz minha mãe, regaçar as mangas e vai para cima. Aí depois quer falar assim, nossa Deus, tá tão difícil, eu quero separar. Porque o casamento, a primeira briga é separar. O primeiro ano então de casamento, misericórdia. Mas o detalhe está na oração. Está na oração que é necessário fazer. Sabe por quê, mulher? Porque não é uma obrigação sua. No Casados a gente aprende algumas lições e não é uma obrigação sua ficar louca, desesperada para suprir a sua casa. Não é. Homem, é o seu dever, é o seu papel fazer isso. Na minha casa eu sempre falo que o Márcio compra o feijão e eu cozinho e é esse o papel. Ele provê e eu faço. Ele cozinha também, viu, gente? Mas esse é o detalhe.
Porque os homens querem casar e aí quer olhar para uma mulher que só pelas curvas. E aí, como eu disse pela manhã, quando você está numa estrada, que você pega algumas curvas, se você não tiver uma destreza, um posicionamento, é um acidente na certa e pode ser fatal. Então, cuidado ao olhar só o exterior. Ore para que o Senhor te dê direção. Ore para que o Senhor te apresente o seu marido, a sua esposa. É uma geração cheia de mimimi, gente. Você não pode falar não, porque a pessoa fica com raiva. Você não pode corrigir, que a pessoa fica com raiva. Você não pode passar por ela, às vezes está num dia difícil, um dia complicado. Às vezes você não conseguiu dar uma paz, Senhor, porque a sua cabeça está longe. A pessoa pensa, não gosta de mim. É uma geração mimizenta que não consegue fluir em nada, porque tudo me dói. Tudo me dói. Deixa eu falar uma coisa. Isso é mais relacionado ao seu caráter do que a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque o gabinete pastoral, ele te ajuda em todos os sentidos, mas seu caráter é com você. Apóstolo Verli e pastora Bruna não vai enxertar caráter dentro de você. Isso já foi enxertado no sopro de vida. Agora é o que você faz com ele. Agora é com você. Agora é a sua disposição. É uma geração de murmuradores que nós estamos nos tornando. Já viu pessoa que reclama de tudo? Tudo é motivo para reclamar. Eu, particularmente, eu tenho, como boa fleumática, não gasto energia com essas pessoas, não. A pessoa começa a murmurar demais, falar demais, aí eu já começo a sair de perto. Sabe por quê? Porque quando você murmura, você diz para Deus que você faria melhor. E as pessoas, às vezes, querem até competir quem tem um BO maior. Vocês já repararam? Tem gente que você chega perto e fala assim, nossa, eu quebrei a unha. Aí ela fala, nossa, deu uma unha encravada aqui e tem que dar ponto e tem que não sei o quê. Gente, vamos olhar para dentro de nós. Murmurar só diz para Deus que você faria melhor que Ele. Murmurar apenas te afasta de quem Deus é. E aí, queridos, é bem verdade que às vezes a gente olha para as nossas circunstâncias e pergunta assim, aonde está Deus? Cadê Deus? Ele está aí. O Espírito Santo está aí. Você que tem dificuldade de acessá-lo por causa de uma vida dupla. Você que tem dificuldade de acessar a realidade do céu por causa de uma vida dupla. E nem sempre a vida dupla, querida, é um pé na igreja e um pé no mundo, não. Às vezes a vida dupla é, hoje eu confio, mas se Deus não fizer amanhã eu dou meu jeito. O que termina em você não é provisão, não é recurso, não é Deus, não é milagre. O que termina em você é só você fazendo da sua forma, do seu jeito, da forma com que você aprendeu a fazer. E aí nós estamos olhando para um texto que diz que o Senhor soprou o fôlego dele em nós. Estamos passando despercebido por isso. E nos tornando uma geração hipócrita. Ah, Senhor. Essa semana, nós mulheres, né? Na semana anterior, fomos chamadas de pessoas que gestam. Gente, aquilo foi assim, um absurdo e não é verdade. E nós nos reconhecemos a partir de Cristo. E eu vi várias pessoas na internet dizendo... É um absurdo, e postando e repostando e super engajando a fala dessa pessoa, que mulheres são pessoas que gestam. Só que você ficou brava com a pessoa que disse isso, mas você posta e reposta meme com um homem vestido de mulher e acha engraçado. Usa a sua rede social de crente, uma hora um versículo, outra hora as coisas do mundo e acha engraçado. Ah, mas é relativo? Não, não é relativo. Da mesma forma com que você não conforma com uma pessoa dizer que você é uma pessoa que gesta, você não concorda, então você também não tem que concordar com a linhagem que ela segue, com aquilo que representa ela. E eu não estou defendendo, porque eu não sou uma pessoa que gesta, eu sou mulher feita por Deus, eu sou mãe, eu sou esposa, sou totalmente contra o feminismo, e se você defende qualquer pauta, precisa de converter.
Porque o feminismo é igual a religião. Religião não gosta de pessoas. Feminismo não gosta de mulher. E você, mulher, que gosta de fazer esse tipo de post, reveja os seus conceitos. Figurinhas com homens vestidos de mulher. Posts, meme, acha muito engraçado e aplaude isso. É hipocrisia. É dizer que, Deus, isso tá bom, mas isso aqui eu que resolvo. Aí pede Deus para tirar essa pessoa do poder, ora para que as mulheres tenham voz, tenham direito. Mas do outro lado você vai lá e dá palco para isso. Então é hipocrisia. É um tal de postar vídeos de mulheres empoderadas que diminuem a igreja. Porque tem muita coisa disfarçada que diminui a igreja, que você aplaude e acha lindo. Acha lindo o fim de um casamento, acha lindo um aborto, acha lindo tudo escondido, maquiado atrás das coisas engraçadas. Pornografia por trás de coisas engraçadas. Menosprezar as mulheres por trás de coisas engraçadas. Dizer que Jesus é gay. Teve essa época, não teve? Tinha um filme aí que Jesus era gay, mas você... É um absurdo, mas aplaude o ator, segue ele nas redes sociais, dá no mesmo. Dá no mesmo. E aí, você defende. E uma coisa que esses dias eu falei assim, meu Deus, como que pode? Foi para as redes sociais, né, e a final do campeonato mineiro, e o povo defendendo, e os homens falando, tinha que bater mesmo, porque isso é aquilo, aquilo outro. Eu olhei e falei assim, meu Deus... Se for um cara dando um soco no meio do nariz da sua filha, da sua esposa, tá tudo bem então, porque afinal de contas ela deve que provocou. Então deixa de ser hipócrita e defender a violência. Porque você defende Cristo ao mesmo ponto que você defende o seu time? Não. Sabe por quê? Porque na maioria das rodas de conversa, se o tema é o seu time de futebol, se o tema é a política, você briga e sobe até na cadeira. Mas se falar assim, a igreja não cura, a igreja não salva, você fica caladinho. Então é hipocrisia, é uma geração hipócrita, é uma geração que pegou o fôlego de vida e tá amassando e jogando no lixo. Tá pegando aquilo que o Senhor enxertou dentro, que é a própria essência dele, e jogando no lixo, defendendo coisas do mundo, participando de coisas que ofendem a Deus e ofendem a igreja. Você quer ver uma outra coisa que a gente erra e erra feio e não tem como, e é todo mundo, porque se alguém aqui não fez, que o Senhor te abençoe, é o trânsito, é a habilitação, é gente que dirige sem carteira. Eu estou aprendendo, eu vou ali no campo, eu vou ali no lugar que não tem ninguém, eu vou lá aprender, está errado. Documento do carro vencido. Está errado. Cinto de segurança. Esses dias eu dei carona para uma pessoa, eu vou colocar o cinto porque apita. Eu falei, não, você não vai colocar porque apita. Você vai colocar porque se a gente bater, você voa para fora daqui. E aí eu traumatizada pro resto da vida. Aí você anda com a sua criança sem cadeirinha. Aí vem uma pessoa, bate em você, arremessa seu filho. A culpa é da pessoa que bateu em você. Não, a culpa é sua que foi imprudente, deixou a criança solta. Se é lei, você precisa seguir. Porque eu, pelo menos, não dormiria nunca mais se acontecesse um negócio desse comigo. E aí você é imprudente. Imprudente. Para numa blitz, recolhe o carro, recolhe a carteira, eu não sei muito bem como que funciona. E aí você fala, eu caí no sistema. Nossa, o policial não deu uma moral. Eu lembro de uma história que o pastor Hermínio contou. Ele falou assim, que estava parando todo mundo na blitz. E ele estava com o documento atrasado. E ele falou, e parou ele, recolheu o carro. E aí ele falou assim, Deus, por que eu estou indo pregar a sua palavra? E Deus respondeu para ele, porque eu não quero você igual aos outros. E é uma verdade, Deus não quer a gente igual aos outros. Deus não quer que a gente ande igual aos outros. Mas para isso a gente precisa reconhecer quem Deus é. A gente precisa olhar para dentro de nós e reconhecer o que Deus já colocou dentro e andar a essa altura, andar a essa realidade, daquilo que Deus espera. Não é sobre aquilo que a terra espera ou que a terra dita ao nosso respeito. E aí,
esses dias eu estava arrumando a mesa pra gente almoçar. E aí, às vezes, eu gosto de fazer uma mesa posta, que a gente já trabalha tanto durante a semana, não faz refeição junto. E aí eu estava lá e eu fui e falei assim, nossa, minha casa não é projetada para visita. Porque se a visita chegar aqui agora, coitada, como é que eu vou fazer? Mora só nós dois. Mas enfim, e aí eu ali preparando a mesa, e o Espírito Santo falou assim, quem disse que a casa tem que ser projetada para visita? Quem disse que você é projetado para o que vem de fora? Você é projetado para o que já está dentro. Para aquilo que está dentro de você. Você não é projetada para ansiedade, para depressão, para suicídio, para remédio, para prostituição, para pornografia. Você é projetado para o fôlego que está dentro. Para aquilo que está dentro de você. Então, da mesma forma que a minha casa não é projetada para receber visita, e vocês podem me visitar, isso não é um problema, mas nós não somos projetados para visitação. Nós somos projetados para aquilo que está dentro. Para viver a realidade daquilo que está dentro. Senão o Espírito Santo não estava em nós. Senão o Espírito Santo não estava em nós. Ele ficava do lado. Ele ficava em cima. Ou ele ficava embaixo. O Espírito Santo está em nós. Então nós somos projetados para isso. Para aquilo que está dentro. Não para aquilo que está fora. Então para de deixar se distrair pelo aquilo que está fora. Pelo aquilo que vem do lado de fora. Pare com a frase de dizer assim, ai Deus, eu vou servir, mas está tão difícil, como eu vou entregar o meu melhor? Ah, eu não vou fazer não, porque Deus conhece o meu coração. Só que deixa eu te dizer uma coisa, é exatamente porque Ele conhece o seu coração, é exatamente porque Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, que você tem a responsabilidade de fazer o melhor. Deus te conhecer não te isenta de entregar qualquer coisa. Deus te conhecer não te isenta de andar à altura daquilo que é a vontade dEle. Ele realmente te conhece. Então é por isso que você precisa andar à altura daquilo que Ele tem para a sua vida. Você fica deixando a sua alma te distrair. Você fica deixando a sua alma governar você. A alma ela é responsável pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelas suas memórias. E às vezes a gente se pega pensando assim. Eu já me peguei pensando assim, nossa, mas quando eu não conhecia a Cristo, minha vida era tão diferente. Eu não tinha alguns olhares acusadores. Todos os lugares que eu chegava, eu era benquista, as pessoas gostavam de mim. Hoje parece que eu aceitei a Jesus, eu caminho com Cristo, as pessoas olham para mim sempre, algumas pessoas de nariz torto. Por quê? Eu já me fiz essa pergunta. A minha alma querendo gritar. E aí eu fui no monte, Deus usou uma mulher para dizer, ai de ti, se pisar lá fora. E hoje o Senhor diz, ai de ti, se pisar lá fora. Então, querido, reconheça esse fôlego como algo dentro de você, algo bom da parte de Deus. Algo que vai mudar a sua geração, algo que vai mudar a sua casa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele mesmo soprou. Ele não terceirizou o sopro. Ele poderia ali, olha, colocar os anjos para soprar, uma árvore para soprar, porque Ele é Deus, um animal daqueles todos que Ele tinha criado para soprar, mas Ele fez questão de você. Ele fez questão de primeiro soprar dentro de você o fôlego dEle. Então que Ele seja o primeiro na sua vida, que Ele seja o primeiro em tudo, em tudo, em tudo. Pare de deixar que as coisas externas interfiram naquilo que o Senhor colocou dentro de você. Se posicione. Sabe, se posicionar, geralmente quando a gente está encurvada, quando a gente vai se posicionar, dói, a coluna dói, dá um desconforto, mas é necessário para você andar de cabeça erguida, é necessário você se posicionar, você levantar e ficar de cabeça erguida. Quem te falou que por você ser cristão, você precisa andar de cabeça baixa, arrastando o nariz no chão? Não precisa. Jesus já conquistou. Jesus já conquistou o meu e o seu direito de andar de cabeça erguida. De olhar para determinadas situações e dizer, Senhor, eu confio, é com o Senhor. De olhar para nós, que seja um diagnóstico, que qualquer que for, Senhor, é contigo.
não é comigo. Amém? E a palavra do Senhor em Isaías 64 nos diz sobre trapos de imundície. E essa semana eu aprendi algo assim, que de fato mexeu muito comigo. Que os trapos de imundície, eles eram utilizados por cima da lepra para tampar, para esconder uma lepra, para esconder. E as pessoas leprosas naquela época, elas não podiam ficar no meio da sociedade. E aí ia se tampando para disfarçar. E aí eu falo para você uma coisa, há uma realidade sobre a nossa geração muito triste. Nós estamos envoltos num trapo enorme de imundície. Porque nós estamos querendo esconder algumas coisas que, se alguém descobrir que está do seu lado, a pessoa vai te olhar diferente. E aí nós estamos envoltos num trapo de imundície, tentando disfarçar com aquela famosa frase: ah, eu sou humilde. Ai, nossa, Deus me livre, você viu fulano? Trapos de imundície, usado para disfarçar quem nós realmente somos. E aí nós, às vezes algumas pessoas, isso o Senhor ministrou no meu coração já tem um tempo, que às vezes a pessoa confunde ser humilde com as vestes, com a vestimenta. E vestimenta, deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada a ver com humildade. Eu ministrei isso para as mulheres e eu volto a dizer, a vestimenta não tem nada a ver com humildade. Sabe por quê? Tem pessoas que não conseguem se arrumar porque não conseguem se olhar no espelho. Estão deprimidas e quer disfarçar de humildade. Às vezes a pessoa não quer se arrumar porque gosta de ficar no lugar de vítima. Sabe aquele lugar onde todo mundo olha e fala assim: nossa, coitadinho, tá de chinelo na igreja. Nossa, coitadinho, tá de bermuda na igreja. Porque gosta do lugar do vitimismo. Porque talvez se colocar uma roupa melhor, as pessoas vão pensar: eu não tenho problema e eu preciso que alguém fique massageando o meu problema. Eu preciso que alguém fique lambendo as minhas feridas. Eu preciso que alguém fique de olho em mim porque eu tenho problema. Essa é a realidade. Talvez não passa um bom perfume porque gosta de exalar o vitimismo. Gosta de mandar uma mensagem para as outras pessoas. Ei, eu tô aqui, meu problema não resolveu. Me vê, me olha. Sendo que na realidade, querido, o que Deus quer é só o seu coração. Se você se veste, talvez de uma forma... Não precisa andar arrumada. E às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala assim: nossa... Que é isso? Precisa disso tudo? Precisa. Sabe por quê? Todas as vezes que a gente vai no casamento, vai numa festa, a gente dá o melhor. A gente se veste com a melhor roupa, aluga, compra, faz dívida. E aí, para vir para a igreja, eu só vou na igreja. Esse é o lugar que você precisa estar. Esse é o lugar que você precisa vir da melhor forma. Eu, pelo menos, às vezes... A gente sempre tem, quando eu estou com alguns problemas, eu falo assim: eu vou arrumar do jeito mais bonito que eu puder e vou para a igreja. Sabe por quê? Porque é aqui, com a roupa simples ou com a roupa chique, é aqui que o Senhor vai curar, é aqui que o Senhor vai libertar, é aqui que o Senhor vai fazer, é aquilo que Ele enxertou dentro de mim vai ser vivificado. Não é aquilo que é de fora, mas é aqui dentro, é aqui que Ele vai fazer, é aqui que Ele vai mudar a história. E aí eu pergunto para você: você já imaginou Jesus com preguiça de andar no deserto, debaixo daquele sol quente? Já imaginou isso? O que seria de mim e de você? Se ele cansasse de andar de cidade em cidade, pregando, curando, libertando as pessoas. O problema é que a nossa geração pensa que isso tudo é coisa de antigamente. Gente, a Bíblia, ela é atual. A palavra, ela é atual, ela é para esse tempo, ela é para esses dias. Já imaginou o apóstolo Paulo? O dia que ficou cego, na hora que a visão voltasse, ele: Deus me livre, vou correr daqui. Porque é isso que acontece. Às vezes a gente é curado da cegueira espiritual. E aí, corre. Corre do chamado. Corre daquilo que Deus colocou. Corre. Léguas. Imagina você, os discípulos de Jesus, chegando de qualquer maneira para curar. O problema é que hoje nós queremos andar muito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Achando porque o Senhor conhece a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito.
achando que estamos isentos de servir o Senhor da melhor forma. Mas deixa eu te contar uma realidade. Você está errado. Você está errado. Sabe por quê? Porque quando Deus, Ele olha para nós, olha para a humanidade, olha ali para Adão e Eva quando pecaram. A Bíblia fala assim, né, que eles morreriam. E aí eles não morreram, né? Eles foram afastados do Senhor, expulsos do jardim, mas não morreram. Porque o Senhor, independente de qualquer que seja a nossa dificuldade, o nosso problema, Ele já colocou dentro da gente. A gente precisa ter essa convicção de que já está dentro. Agora eu só preciso ir. E aí o que Deus fez? Ali foi feito o primeiro derramamento de sangue de um inocente. Foi quando Deus fez as roupas para Adão e Eva vestirem de pele. Ali foi feito o primeiro sacrifício. Ah, Yara, mas foi lá e era por eles, então eu te falo uma coisa. Teve um derramamento de um sangue inocente numa cruz, por mim e por você. Então é tempo de você olhar para esse derramamento de sangue de inocente e parar com de dizer frases. Ah, só o Senhor sabe. Ah, só Jesus foi perfeito. Você tem condição de andar à altura dessa perfeição. Basta você querer. Basta você olhar para dentro de você e enxergar você. Porque muitas vezes você quer enxergar o outro. E deixa eu te dizer uma coisa, da mesma forma que você pensa assim, Deus vai lá porque falou mal ao meu respeito, vai lá porque me julgou, Ele vem aqui também, porque eu julguei, porque eu falei mal. Ele vai até você, porque você julgou, porque você falou mal. Então não fique olhando para aquilo que é o outro. Olhe para o sopro que já está dentro de você. Olhe para o Espírito Santo que já está dentro de você e honre Ele. Para de viver relaxadamente. Ah, se diz isso porque é difícil, Yara. É difícil mesmo. Porque andar à altura daquilo que Deus colocou dentro de nós é difícil, mas você pode. É possível. É possível. Basta, sabe o quê? Às vezes a gente fica tentando fantasiar coisa, mas na realidade o negócio é reto, é vergonha na cara e vai pra cima, e palavra, e oração, e jejum, e obediência, é parar de murmurar, é parar de achar que Deus tá aí, ó, pro seu mimimi, pra sua falação. Deus não trata com o seu fruto, querido, Ele não trata com o fruto do seu pecado, Ele arranca o mal pela raiz, e Ele cura você, Ele sara você, Ele te levanta do lamaçal do pecado, mas para isso você precisa dizer, Deus, eu tô aqui, é valorizar aquilo que tá dentro de você. Não é só simplesmente olhar para a vida do outro, querer usufruir daquilo que o outro tem. Não, é dentro de você. É aquilo que já está dentro de você, que o próprio Deus colocou, porque Ele não terceirizou. Ele não terceirizou o fôlego dele. Ele não terceirizou o filho dele. Ele mesmo entregou por mim e por você. Então tá no tempo, é agora, é o tempo que o Senhor fez para que eu e você nos levantasse, nos posicionasse para andar à altura da realidade daquilo que Ele fez. Para de ficar com frases, ah, mas a igreja já está cheia demais. Para com isso, a igreja não está cheia não. A igreja não está cheia, cheia é o carnaval lá fora, vocês viram? Cheia é o saque que o inferno faz todos os dias. A igreja, ela precisa resistir. Cada dia mais chegar mais um, glória a Deus. Chegar mais 10, glória a Deus. Mas você permanece firme. Você permanece no propósito. Você permanece naquilo que Deus te criou para fazer. Porque Ele te criou para ser pleno, para ser perfeito. Ele te criou para um lugar da perfeição. Porque a palavra diz, a terra era vazia e sem forma. Sabe o que Deus fez? Primeiro Ele foi lá e arrumou tudo. Que haja, fez tudo perfeito. Depois Ele colocou a mão na massa e fez o homem. Ele fez o homem, Ele soprou dentro do homem. Então Ele fez, Ele preparou primeiro para você. Ele sempre está um passo à frente. Ele sempre está preparando algo. Para Ele não tem futuro, para Ele não tem surpresa. Às vezes nós é que somos pegos de surpresa. Sabe por quê? Porque não andamos à altura dessa realidade. Porque o Espírito Santo, Ele não é pego de surpresa. Se Ele está dentro de mim, dentro de você, Ele traz a revelação. Só que às vezes a gente não escuta. Às vezes a gente quer se deixar ser pego de surpresa.
Ah, mas eu caí no caminho e tal. Porque quis. Porque o Espírito Santo está dentro. Ele te alerta. Você não ouve. Ah, mas eu errei, eu pequei, Deus me perdoa. Sim, Ele te perdoa. Mas você não precisava ter sido pego de surpresa. Porque o Espírito Santo está dentro. Ele revela, Ele traz entendimento. Ele traz a revelação daquilo que é necessário. Só que às vezes você ora e escuta a sua vontade. Você ora e escuta aquilo que você quer. Só que na realidade Deus está te dizendo não. Mas para você é bom sim, então você fica com sim. E aí depois você começa a choramingar pelo caminho. Você começa a olhar e falar assim: ai Deus, eu errei, ai Deus. Porque não ouviu o Espírito Santo. Porque não ouviu aquele que conhece todas as coisas. Então, querido, que você possa refletir sobre isso. Já está dentro. Já está dentro. O fôlego perfeito está dentro. O fôlego perfeito foi soprado dentro. O Espírito Santo perfeito está dentro. Agora basta você querer escolher se você prefere o que está fora ou o que está dentro. Se você quer projetar a sua vida para aquilo que é do lado de fora ou aquilo que está dentro. É você quem faz essa escolha. É você quem escolhe. Porque com Jesus você tem escolha. Ele te deixa escolher. Às vezes a gente pensa assim: não, Jesus não me dá escolha. Ele te deixa escolher. Só que Ele te ensina que a melhor escolha é Ele. Ele te ensina que a melhor escolha é Ele. Qualquer coisa nesse mundo, qualquer coisa que podem te oferecer, não é maior que Ele. Nada vai trazer paz, nada vai trazer alegria, nada vai trazer provisão. Somente Ele. Porque tudo aquilo que o mundo oferece é momentâneo. Um dia acaba, mas aquilo que é dele não acaba. É eterno. É eterno, igreja. E que você aprenda essa realidade como eu aprendi. Que já está aqui dentro. Basta eu escolher andar essa realidade. Basta que eu escolha andar nessa realidade. E uma frase que eu li no livro do Max Lucado, que eu gravei e eu fiquei assim: qual livro que foi mesmo? E fiquei. O maior erro de Adão e Eva foi achar que uma árvore poderia dar o que só Deus pode dar: vida. E Ele deu vida, e deu vida em abundância. Vida em abundância para mim e para você, querido. Ande nesse lugar, sabe por quê? Porque de mim e de você nós não temos nada. É exatamente nada. Você pode olhar para qualquer pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós não temos nada de bom. Às vezes a gente é até pior um pouquinho. A única coisa que pode ser extraída de bom de mim e de você, sabe o que é? Deus. O fôlego, o Espírito Santo. Somente isso pode ser extraído de bom. E talvez você sentiu aí: nossa, eu não quero nem ouvir isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não querer me ouvir não vai mudar a sua realidade. Quando você vai no hospital fazer um exame, alguma coisa, e o médico te dá um diagnóstico, você tampar o ouvido, não vai mudar. Vai continuar lá. Então, não me dar ouvidos ou não ouvir ou achar que com você não é bem assim. É relativo. Porque eu já caminho há muito tempo. Isso é um deslize. Tá errado, tá ruim. Precisa melhorar. Mas a irmãzinha que converteu semana passada, você viu a roupa que ela veste? Você sabe se ela tem outra roupa? E você, na hora de comprar a sua, nem pergunta ao Espírito Santo se tá bom, se tá ruim. Não é porque nós somos mais tempo de convertido ou menos tempo de convertido que tem relativismo para Deus. A justiça e o juízo, ele chega da mesma forma. Da mesma forma. Então, querido, aprenda isso e reconheça: o que tem de bom em mim é o Senhor. O que tem de bom em mim é o Senhor. Não é o que inventaram, não é o que eu sei fazer, não são as minhas habilidades, não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro, não é o que eu sei fazer, é o que eu aprendi. A única coisa que tem de bom em mim e em você é o Senhor.
Então que Ele seja primeiro, que Ele seja a maior realidade da sua vida. Ele precisa ser o primeiro. E num culto de primícia, talvez, mas eu não vou levar minha primícia hoje não, porque eu não tenho. Você tem um mês inteiro, você tem todos os dias para poder procurar desde o Daniel para primiciar, para trazer a sua primícia. Só que lembra quando eu disse que às vezes a gente quer só usufruir do que o outro tem? Porque quando você tem, você não primicia, mas quando o negócio aperta, você vem usufruir do que o outro tem. Quando o negócio aperta, você quer alguém que ore, você quer alguém que clame, você quer alguém que jejue com você. Mas você esquece que está dentro de você. Você esquece que basta você se levantar, se erguer, olhar para dentro de você. E grave isso no seu coração. O Senhor te conhecer não te isenta de dar o seu melhor. O Senhor conhecer você do ventre da sua mãe não te isenta de dar o seu melhor. Amém? Coloque sobre os seus pés. Entendendo essa realidade de que nós somos projetados para aquilo que está dentro, não pelo aquilo que está fora. Nós somos projetados para aquilo que o Senhor já fez dentro de nós, para uma realidade que vem do céu. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, e que nós não podemos ser conduzidos pela nossa emoção, sermos conduzidos pelaquilo que a terra nos ensina. Nós não podemos colocar um parâmetro em Deus. Não existe o Deus do nosso umbigo que para nós está certo, para o outro está errado. Deus, Ele é único, Ele é soberano. E Ele pode fazer. Somente Ele pode fazer. Então, por isso, querido, entenda essa realidade. Há algo especial dentro de você, que o Senhor próprio colocou. Ele não terceirizou. Então, não terceirize. Não diga que o seu dia ruim é por causa de alguém. Não diga que os pastores não reconhecem você. Deus reconhece. E talvez você quer que seja o tempo de reconhecimento pelo homem. Deixa eu te dizer uma coisa. José, quando estava preso, ele revelou os sonhos. E aí o copeiro chegou lá e falou para ele, ele falou assim, lembra-te de mim. Só que chegou lá e ele nem lembrou de José. Sabe por quê? Porque não era o tempo. Se José fosse lembrado ali, ele seria só o copeiro. Mas no tempo que Deus se lembrou dele, ele foi governador. Então, às vezes você está querendo ser reconhecido em um tempo que para você é o tempo certo. Chegou, é a hora, eu estou pronto. Deus, eu estou aqui. Mas na realidade você só vai ser mais um frustrado. Porque a tua vontade é o teu querer. Mas quando o céu sopra o seu nome, quando o céu revela você, é o tempo de governar. É o tempo de viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. Então, querido, pare de andar com frases feitas e montadas pela terra. Use as frases, os textos aqui. Use isso como a sua arma, como a sua espada, como o seu escudo, como a sustentação, como a sua cobertura. Use a palavra em todo tempo. Use a palavra em todo tempo. Corrija os seus filhos pautados na palavra. Corrija os seus discipulados pautados na palavra. Não diga aquilo que você acha. Não diga aquilo que você... eu penso assim. Algumas das meninas da minha célula me procuram para conversar e eu falo assim, olha, a Bíblia diz assim. E eu acredito que se você orar, o Senhor vai te dar a resposta. Porque eu não posso dizer, casa, separa, sai da igreja, muda de igreja. Não posso. Eu não tenho esse poder. Mas a revelação que tem na palavra te direciona. A revelação que tem aqui nessa palavra te direciona em todo o tempo. Em todo o tempo. Então apenas examine as escrituras, olhe para você, coloque um espelho na sua frente como um ato profético, porque às vezes a gente crente é meio assim, né? Põe o espelho e fala assim, Deus, e agora? Deus, o que eu faço? Espírito Santo me conduz aqui, traz a revelação. Eu aprendi uma coisa sobre o meu temperamento, mas depois eu falei assim, não, isso é Deus, isso não é o temperamento.
Eu não consigo me mover pela emoção. Nossa, eu achei isso muito legal, vou fazer. Não consigo. Eu não consigo. Eu prefiro esperar. Eu prefiro orar. Eu prefiro uma resposta de Deus do que agir impulsivamente. Eu prefiro isso. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu fiz algo de mim, não deu bom. Eu me frustrei, eu me feri, eu fiquei perdida. Eu falei, o que faz agora, Deus? Então, ande nessa realidade, ore primeiro. Ore primeiro. Busque a direção do céu, querido. O que está faltando na igreja é a direção do céu. Porque o barulho, ele já vem mais alto do que a voz de Deus. O mover, ele vem mais alto que a voz de Deus. Se não tiver um barulho, um movimento, sem transformação não é nada. O Vale de Ossos Secos teve barulho, mas teve transformação. Jesus deu um brado na cruz, que é um barulho, e teve transformação, teve o véu rasgando de alto a baixo, nos dando livre acesso. Livre acesso. Então tome cuidado com isso, tome cuidado com as suas emoções, porque a Bíblia não é emocionada. Jesus não foi à cruz por emoção. Não foi. E sobre a oração, gente, Jesus orou. Qual que é a nossa dificuldade em orar? Jesus orou, pediu ao Pai, se entregou ao Pai. Então não tenha dificuldade com a oração, não tenha dificuldade em separar o primeiro tempo para o Senhor, em separar os primeiros frutos da sua colheita para o Senhor. Não tenha dificuldade nisso. E nem sempre é recurso financeiro, nem sempre é um alimento, mas o seu coração precisa vir primeiro. Ali na sala do apóstolo tem um quadrinho que eu li esses dias, que nenhuma entrega é pouca se o seu coração vier junto, algo assim. E de fato, nada é pouco se o seu coração vier junto. Às vezes você não conseguiu primiciar, mas você ajuda o Daniel a carregar uma cesta dessa e colocar no carro. Às vezes você olhar e compadecer da dor do seu irmão é uma forma de primiciar, porque o Senhor fez primeiro. Porque o Senhor, Ele é primeiro em todas as coisas. E o Senhor primeiro nos diz, antes de qualquer mandamento, é que nós não devemos adorar outros deuses. E o nosso coração tem se tornado uma fábrica de ídolos. É o seu ministério que é o seu ídolo. É seu marido, é seu ídolo. É seu filho, é seu ídolo. Seu dinheiro é seu ídolo. Seu trabalho é seu ídolo. E aí a pior coisa que pode te acontecer, sabe o que é? É ficar sem tudo isso. Sabe por quê? Porque aquele que te deu tudo isso, ele tem o poder para te tirar tudo isso. E às vezes você pauta a sua vida tanto no outro, que se for tirado de você, você acaba. Você vai sucumbir. Mas se Deus for o seu primeiro, é o suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ah, Pai, essa noite, Senhor, nós apresentamos ao Senhor, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. Pai, que o Senhor soprou em nós o teu fôlego, o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito. Pai, que nós estamos disponíveis para ser conduzidos pela tua graça, sermos conduzidos pelo Senhor. Pai, ao reconhecermos que o que temos de bom é o Senhor, então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Não achamos que o Senhor pode relativizar alguma coisa. Ele me amou. Nós somos eleitos filhos, porque criatura Ele me ama. aqui tem filhos, Pai, que Ele amam o me Senhor. Pai, mesmo em face, amou. mesmo, Pai, naquele tempo difícil, mesmo
Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Pai, obrigada por esse amor. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele 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 me ama. Senhor, projetados para viver. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai. A redenção, se a graça é um oceano, estamos afogando. Ah, Senhor, como da mesma forma que o Senhor O céu se une à terra com um beijo apaixonado. A misericórdia do Senhor é aquilo que eu deveria ter recebido, mas não recebi. Pai, eu oro essa noite, Senhor, para que da mesma forma como o Senhor ministrou dentro do meu coração, Deus, o Teu fôlego é o suficiente, o Teu Espírito Santo é o suficiente. Pai, que sobre a vida dos meus irmãos eu ministro essa realidade, como o Senhor me disse. Há uma graça, há um favor do Senhor, há um fôlego do Senhor sobre nós, há aquilo que o Senhor enxergou dentro de nós o seu próprio fôlego, a sua própria vida, e que por isso o Senhor me disse: Yara, valoriza o fôlego que eu coloquei em você, valoriza o meu espírito que eu coloquei em você. Hoje o Senhor diz para a tua igreja, valorize o fôlego, valorize o espírito, valorize a presença, porque há tempo que eu não poderei ser adorado, há um tempo onde eu não poderei ser dito meu nome pelas ruas, pela internet, seja lá o lugar, mas eu estarei dentro, então valorize a presença, porque ela é suficiente, porque quando nós valorizamos a presença, não tem diagnóstico que não cesse, não tem doença que não se cure, não tem depressão, não tem lugar de libertação que não aconteça. Por isso, Deus, que hoje os meus irmãos possam entender e valorizar a tua presença, porque o Espírito Santo está em nós, e Ele nos traz a verdade, Ele nos traz a revelação, Ele nos traz, Pai, aquilo que é do céu. Por isso, Espírito Santo, fica à vontade, porque onde está o Espírito há liberdade.
Santo do Senhor, traga memória a alguém que precisa, Pai, precisa de posicionamento, precisa se levantar, precisa se erguer, precisa andar à altura daquilo que o Senhor tem. Espírito Santo de Deus, que nessa noite seja uma noite diferente, seja uma noite onde o Espírito do Senhor fale e que os seus filhos possam ouvir palpavelmente a tua voz, Espírito Santo, porque a presença é valorizada, porque o Senhor é real neste lugar, porque nós vamos valorizar a presença do Senhor. Pai, que corações sejam quebrados pelo teu Espírito, que corações, Pai, possam ser transformados. Deus, que se há alguém, Senhor, ao contrário da tua palavra, ao contrário do direcionamento do céu, Pai, que essa mente agora possa ter um batismo de entendimento e que o coração possa ser quebrantado, porque não há coisa melhor do que um coração quebrantado para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor traga renovo, Senhor. Pai, que trapos de imundície não seja aquilo que nos cobre, que trapos de imundície não seja aquilo que nos define, que trapos de imundície não nos envolva, mas que a graça do Senhor nos envolva. Pai, que a graça do Senhor nos envolva e que aquilo que nos fere, aquilo que nos corrompe, não seja escondido, mas seja revelado, não para vergonha, mas para cura, para libertação. Espírito Santo, traga a memória aos meus irmãos, traz a revelação daquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos, Deus. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Senhor, e que essa noite, Senhor, seja uma noite de reconhecermos a tua presença, de valorizar a tua presença, de entender que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso e que não há outro Deus. Não há outro Deus, não há nada que venha de fora, não há nada que venha de fora que mude a projeção daquilo que o Senhor já colocou dentro. Que da mesma forma que o Senhor colocou o Espírito em nós, ele seja vivificado. Que a nossa carne, Deus, possa morrer a cada dia, mas que o teu Espírito seja vivificado dentro de nós. Vivificado dentro de nós seja o teu Espírito, Senhor. Somos sua herança, ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é